Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto bem interessante que eu tenho certeza do interesse de todos vocês. Atividades diversificadas e atividades diferenciadas. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Como fazer isso dentro de uma turma? Primeiro, se a gente tiver consciência de que os nossos alunos aprendem em tempo diferente, que mesmo que você expostamente, explique para todo mundo ao mesmo tempo tudo que você está fazendo, você que está dando o comando, você que está ali na frente do processo, mesmo que isso aconteça, a forma de receber este conhecimento, a forma de devolver para você vai ser de forma bem diferente. A gente vai perceber que uns vão avançar rapidamente, outros nem tão rápido assim, e outros vão estar perdidos. E se a gente entende que ele está perdido porque ele está no processo anterior, a gente não descarta essa criança. A gente não descarta esse grupo. A gente não anda deixando para trás. Por isso que a sugestão de hoje é atividade diversificada e diferenciada na classe de alfabetização. Gente, eu tô falando de turma de 10, de 20, de 25. É possível fazer atividade diversificada e diferenciada com qualquer agrupamento de crianças que estão no processo de alfabetização. Eu quero só exemplificar isso que aconteceu comigo no ano de 2017. Isso aí é um terror para os professores quando ele tem que trabalhar com turma multisseriada, né? Para quem não sabe o que é turma multisseriada, é aquela turma que tem mais de uma série, um ano escolar, juntos na mesma sala. E eu estava na zona rural, por opção e por aprendizado, porque foi onde eu aprendi demais e pude colocar em prática tudo aquilo que eu estava estudando e vinha estudando ao longo desses anos todos. E aí eu me deliciei, porque eu encontrei uma turma de primeiro e segundo ano. Bom, a turma de segundo ano, ela estava num nível de alfabetização na minha prática, como se fosse do meio do ano. Eles já sabiam ler, juntar sílabas, ler palavras simples, mas não davam conta de texto, de compreensão textual, de ritmo, de leitura, de organização de caderno. Havia ainda um processo a ser cumprido. Essa é a turma de segundo ano. E a turma do primeiro ano, tínhamos 10 mais ou menos na turma do primeiro ano e tínhamos 7 na turma de segundo ano. Era uma turma de 17 crianças que estavam ali comigo. E a turma do primeiro ano veio da educação infantil. Então, a alfabetização inicial e aí aquelas avaliações iniciais que a gente faz, tudo isso. E aí eu comecei a desenvolver e fui colocar em prática o quê? Uma turma heterogênea, uma turma muito misturada em todos os níveis. Na minha turma de segundo ano eu tinha diferentes níveis, na turma do primeiro ano eu também tinha diferentes níveis. Então o ponto de partida era trabalhar com atividades diversificadas. Trabalhar com atividades diversificadas não é trabalhar com atividades, um monte de atividades no mesmo dia. Eu dou ditado, eu dou separar sílabas, eu dou um texto, eu dou um caça-palavra, eu dou uma palavra cruzada. Não é isso. Atividade diversificada é quando você sai de um único assunto e você diversifica as ações. Para quem tem turma em vários níveis, a melhor estratégia são as atividades diversificadas. Então, como que eu fazia? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto sempre de trabalhar com os meus alunos do magistério, com todos os professores que eu orientei, exemplificando como que eu fazia isso então. Vou dar um exemplo prático que foi muito marcante para mim
que eu trabalhei com o texto, o peixe vivo. Todo mundo conhece, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então, eu trouxe o peixe vivo dessa vez, eu não trouxe no cartaz grande, eu trouxe ele impresso e para todo mundo ele estava impresso, tá? Sendo que para o agrupamento do segundo ano, eu dei um desafio maior. Olha a diversificada aí, olha. Eu dei um desafio maior. Para a turma do segundo ano, eu dei o texto e pedi que eles separassem por palavras o texto inteiro, que cortasse e separasse em palavras, mas depois eles iriam organizar o texto novamente. Tá, depois eu volto aí para falar para vocês o que aconteceu. Para a turma da alfabetização, presta atenção que eu tinha níveis diferentes na alfabetização. Para a turma de alfabetização, eu dei o texto com a linha para que eles separassem em frases. Só que na turma do segundo ano, eles tinham mais conhecimento da língua escrita. Ele tinha muito mais conhecimento do sistema de escrita, porque eles já sabiam, eles já estavam praticamente todos alfabéticos. Então, com eles, eu dei um desafio maior, tá? Com esse grupo que eu pedi para separar o texto cortar o texto em frases, eu junto com eles, as frases, gente, já estavam embaralhadas, tá? Elas não estavam na ordem, não. E aí eu cantava com eles, eles localizavam a frase e eles iriam numerando as frases, depois eles cortaram e reorganizaram isso numa outra folha. Aí, gente, eu tinha criança na turma do primeiro ano que ela estava bem inicial mesmo, que mesmo com a minha intervenção, mesmo com a minha mediação, eles teriam dificuldade para se localizar. Com essas crianças, eu trabalhei com um texto já organizado e comecei a ditar palavras com eles para que eles localizassem em dupla e pintassem a palavra. Por exemplo, peixe, vivo, água. E aí, depois que eles fizeram, eu dei muita atenção para esse grupo. Depois que eles pintaram todas as palavras que ali eu tinha ditado, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma lista daquelas palavras numa folha de ofício com letras móveis de papel. E ali eles transcreveram do texto e colaram as letrinhas formando as palavras. Então, geralmente dou 5 a 6 palavras. E ali eles tiveram o trabalho de ir colando, né? E montando ali, sempre juntos, nunca separados, isolados. Sempre o grupo ali ajudando, as letras estavam juntas, eles estavam todos organizados em grupo. E aí eu ficava fazendo o quê? Monitorando os grupos. A turma do primeiro ano, que estava mais avançada, cortaram e colaram, se organizaram e colaram. A minha intervenção com eles foi organizar o texto para saber se eles conseguiam localizar a primeira frase, a segunda frase, e foi bem bacana. E aquela turma do segundo ano, que estava com o mesmo texto do primeiro ano, o desafio deles foi enorme. Porque, como eles já estavam alfabéticos, o desafio agora era organizar de uma forma que desse para ler. Então, eles cortaram tudo e aí não tinha letra, não tinha número, eles tinham que se organizar de forma a montar no papel novamente o texto. E foi bem bacana. Quando a gente fala em atividade diversificada, é isso, um único assunto, um único conteúdo que você pode variar e você pode dar diferentes atividades com o mesmo objetivo do grupo, dependendo do que o grupo está precisando. Então, para cada grupo, você sabe a necessidade. Por isso que a gente faz a avaliação dos níveis da escrita. Por isso que a gente faz essa avaliação, essa sondagem, para a gente saber o que ele já sabe, o que ele precisa desenvolver, ok? E atividade diferenciadas.
Bom, nessa atividade apareceu diferenciadas também, mas não é bem isso a diferenciada. A diferenciada é quando você faz um trabalho diversificado com a turma inteira e você já identificou que o seu aluno, por exemplo, não tem consciência silábica, ele está ainda pré-silábico e não tem consciência silábica, ele ainda não percebe que uma sílaba canônica, por exemplo, precisa de uma consoante e de uma vogal. Então, ao escrever, ele escreve silabicamente, mas não está no silábico, mas ele não percebe essa questão da sílaba. Então, está faltando complementar a sílaba do cavalo, por exemplo, ele coloca lá e vê qual a letra que está faltando. Então, você pode, num tempo da sua rotina, fazer atividade diferenciada para um determinado grupo, porque você percebe que esse último grupo que eu fiquei do peixe, era o grupo mais atrasado, vamos dizer assim, atrasado. É o que menos sabia sobre o sistema de escrita e precisava mais de mim. Não é o outro que sabe mais, que precisa mais de mim. O que precisa mais de mim é aquele que sabe menos. Então eu preciso estar ali mediando, fazendo pensar, tá? E eu falava com eles, olha, eu sou são 3 grupos. Então, por favor, quando eu estiver no grupo aqui, desse grupo aqui, ó, grupo 3, não fica gritando, me chamando que eu vou chegar aí, tá bom? Calma que eu vou chegar aí. E quem andava na sala, quem falava com os alunos era eu. Ninguém fica mandando com folha atrás de mim, no papel na mão, falando tia. Não, é tudo muito organizado. Se você não fizer isso, você não consegue trabalhar em agrupamento. E trabalhar em agrupamento na alfabetização é fundamental para o desenvolvimento deles, para a aceleração desse desenvolvimento, né? A zona de desenvolvimento proximal. É aquilo que Vygotsky fala. A gente precisa se relacionar, trocar informações. Por isso que não tem como ficar a gente só dando aula expositiva, a gente dá o comando para todo mundo fazer a mesma atividade todo o tempo. Mas eu trabalho com atividade diversificada e diferenciada todo o tempo? Não, gente. Eu também trabalho com uma atividade que eu tenho que dar o comando para todo mundo. Mas eu tenho um olhar naquele que precisa mais de mim. E talvez aquela atividade que eu esteja dando para a turma toda, aquela criança que está lá no nível anterior, não consiga fazer sozinho. Por isso que eles estão sempre juntos, até mesmo na sala de aula. Eu não tenho a prática de colocar uma criança atrás da outra o tempo todo. É raro você entrar na minha sala de alfabetização e você ver uma criança sentada uma atrás da outra. Eles estão sempre juntos porque um sempre ajuda o outro. Evidentemente que a gente conversa, a gente fala, porque que você pode ajudar a ensinar. Eles adoram ensinar, adoram. Então, gente, atividade diferenciada é aquela atividade que você dá a mais para aquele grupo, para que ele possa avançar, aquele grupo, ou aquele aluno que precisa avançar. E não simplesmente dizer assim, eu vou mandar ele para professora particular e a mãe dele precisa procurar não sei o quê. Não, gente. Não esgote todas as possibilidades. Não desista dele. Tá? Ele só precisa de um tempinho a mais. Ele vai virar essa chave, mas ele precisa de você. E se você se colocar nesse papel, você vai ver que a tua turma vai avançar bastante. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se foi útil para você, compartilhe, curta aí, tá? Dá um like, uma curtida, comente. Comente aquilo que foi válido, aquilo que vocês gostaram. Comente o que você quiser comentar. E a gente se vê e compartilhe, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até lá!